Ai, 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 tá chegando a hora, o dia... Moleque, Campeonato Brasileiro tá voltando pra felicidade e infelicidade de alguns, né? Meus amigos, estamos de volta aqui com o canal para trazer informações para vocês. Copa tá acabando, ainda sigo nos Estados Unidos, vou acompanhar a grande decisão aqui direto de Nova York, mas sigo também trazendo informações para vocês sobre tudo que acontece no Corinthians. Temos algumas apurações, até parei aqui para anotar o que falaremos sobre Pedro Raul, Charles, tá? Esses dois podem estar de saída. O que está acontecendo com o Arthur? Ainda está emperrada a negociação. André, na Juventus. E também o novo teste de gramado com relação ao Corinthians e os treinos que vão acontecer por lá. Beleza? Bora brilhar, meu povo! Muito bem, só pedindo para você deixar o like, deixe o like, bora atingir a meta de 1000 curtidas nesse vídeo, inscreva-se no canal, estamos com 47 mil inscritos, rumo aos 50 mil, meu povo. Vamos começar falando sobre a situação de Pedro Raul e Charles, que por incrível que pareça, o Corinthians quer se livrar desses jogadores. Vocês imaginariam isso? O Corinthians querendo se livrar do Charles? Quem imaginaria? Quando o Fabinho Soldado parou para contratar o Charles, um atleta que estava no Midtjylland da Dinamarca, que mal jogava, que nas equipes que passou não deixou muita saudade, que esse atleta seria negociado pelo Corinthians no futuro. Quem imaginaria? Quem imaginaria que isso aconteceria? Nossa, o acaso é realmente uma coisa que pega muito e pega firme. Que delícia. Bom, o Corinthians está tentando negociar o Charles e deve ser por empréstimo. A tendência é que seja para um clube que pague 100% dos salários dele. O Corinthians não quer negociar o Charles e ficar pagando uma parte. Isso é óbvio, né? Mas até agora, com relação ao Charles, não chegou nenhum interessado. Sobre o Pedro Raul, que é outro, né? O Rubão, quando teve a ideia de contratá-lo por 5 milhões de dólares lá no Toluca do México. Sabe? O cara que era chamado de árvore no Toluca do México. Por que será que ele não deu certo no Corinthians? Mas que estranho. Enfim. E aí, sobre o Pedro Raul, o Internacional ainda quer contratá-lo, ainda segue na mira da equipe gaúcha, mas por enquanto não passa de sondagem. Eles já tentaram antes, na última janela de transferências, mas a negociação acabou não rolando, não avançando. E aí vamos ver se agora o Inter, que precisa de um centroavante, né? Desde a saída do Ener Valencia tem enfrentado dificuldades, o Borré saiu também, jogadores que não se adaptaram ao sistema ofensivo. Quem sabe um Pedro Raul se adapte ao sistema ofensivo do Internacional. Vamos ver, mas a negociação ainda está rolando, o Corinthians ainda tem uma dívida por pagamento com relação ao Pedro Raul. Isso é perigoso, é um jogador que tem contrato até 2027 com a equipe alvinegra, é um atleta que não vingou, não tem agradado nos treinos, o Fernando Diniz tentou dar uma chance para ele, mas não rola, é um jogador com claras dificuldades técnicas e que, ao que tudo indica, não vai conseguir se adaptar ao Corinthians. Então o Timão está tentando negociar um atleta como esse e para o torcedor corintiano ele espera que isso aconteça. Bom, sobre Arthur rapidamente, a negociação deu uma esfriada, mas eu quero só trazer uma reflexão com vocês. Para um clube que está com 2, 3 transfer bans pingando, para um clube que está devendo direitos de imagem, vale a pena insistir num jogador de pouco mais de 30 anos? Eu não insistiria. Acho que é daqueles jogadores em que não vale a pena você gastar tempo e dinheiro. 29 anos, né? Não vale a pena você gastar o esforço de contratá-lo. Eu não faria isso agora. Mas enfim, fica a reflexão. Acho que o Corinthians tem uns setores mais necessitados. A menos que venda o André, que a gente vai chegar nesse ponto, a menos que venda o Breno Bidon. Por enquanto isso não aconteceu. Meus amigos, a TIM é a operadora oficial do quê? Da zoeira, moleque! E com o TIM Controle você tem muita internet pra zoar com seus brothers, com as suas amigas, naquele grupo sempre misturando os memes, as figurinhas, aquela coisa maravilhosa que só a TIM te proporciona. Contrate agora! Vem pra TIM! E aí vou falar sobre o André. O que eu tenho de informação sobre o André,
a Juventus da Itália, voltou a falar com o staff do jogador, não falou ainda diretamente com o Corinthians, mas conversou com o staff do jogador sobre a possibilidade de contratá-lo para essa janela de transferências. O André está com 20 anos, recebeu aquela proposta do Milan de cerca de 17 milhões de euros. Isso acabou não avançando naquela época porque o Corinthians recuou, mas o Corinthians já estava dando como certa a negociação. O Dorival pressionou para que isso não acontecesse. E aí o Marcelo Paes e o Osmar Stabile recuaram. 17 milhões de euros na época. Hoje o Corinthians entende que o André vale 20 milhões de euros. A negociação ainda não avançou, mas a Juventus da Itália tem interesse num atleta como esse. Estamos despejando informação e conteúdo para vocês, hein? Deixa o like e se inscreva no canal porque vale a pena e muito importante. Bom, essa negociação ainda está em curso e o Corinthians também fechou que nos dias 20 e 21, mais conhecidos como segunda e terça-feira, vai fazer os treinos na Neoquímica Arena. O Corinthians vai treinar na Neoquímica Arena, inicialmente de portões fechados, apenas para testar o novo gramado. O gramado da Neoquímica Arena passou por uma reformulação. O Corinthians quer usar esse período aí de testes antes do duelo contra o Remo, na quinta-feira, a volta, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vocês estão com saudade do Brasileirão? Eu confesso que eu não estou. Vendo esses jogos de Copa do Mundo, tem sido cada vez mais complicado pensar que o Campeonato Brasileiro vai voltar a vídeo o jogo de Botafogo e Santos, que foi complicado, meus amigos. Mas o Corinthians vai fazer esses treinos na segunda e na terça. O Corinthians podia fazer com um portão aberto, né? A força do seu torcedor, alguns torcedores para poderem acompanhar o jogo, ia ser interessante para tentar reaproximar esses atletas dos seus torcedores. Mas acho difícil que isso vá acontecer agora, ainda mais num Corinthians que segue pressionado, porque precisa de títulos, quer títulos nessa temporada, não que precisa também, mas ainda mais quer do que necessita. E é isso. Combinado, meus amigos? Muito obrigado pela sua audiência, deixa o like e inscreva-se no canal, isso é muito importante. Até mais.